Temos aqui também em relação à divisão básica da redação, né, que é em relação justamente a essa estrutura fixa de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A redação é dividida nessas três partes essenciais. Se você deixar de colocar a qualquer uma dessas partes, você perde ponto, principalmente em relação à conclusão, que temos uma competência especificamente para ela, que só de fazer a conclusão com a proposta de intervenção, você já garante ali os 200 pontos dessa competência, tem uma competência específica para a conclusão da redação do Enem, tá? Então, a gente tem aqui a nossa introdução. Já na introdução, a gente precisa ter a apresentação do tema, retomada do tema, você vai analisar o tema que vai ser proposto lá na banca, você vai fazer o recorte ali do que é essencial, do que de fato o tema a banca está pedindo, e aí você vai apresentar na sua introdução esse tema e já trazer o seu ponto de vista, a sua tese e um pouquinho ali das suas argumentações, tá? Do que você vai argumentar. Como, por exemplo, eu falei em relação à saúde mental, a gente tem a falta de acesso, a pressão da sociedade, esses dois fatos eles precisam já estar na introdução de alguma forma. Obviamente, sem debater muito, só citar ele ali na introdução para você chegar no desenvolvimento e poder desenvolver os seus argumentos de forma coesa e de forma coerente, tá bom? E aí a gente parte para o nosso desenvolvimento, que é justamente a argumentação e a justificativa do ponto de vista, a justificativa dessa tese, tá? E a conclusão, que é a proposta de intervenção, tá bom? Então, e aqui, galera, a gente é dividido em parágrafos, tá? Cada uma dessa estrutura ela precisa ser dividida em parágrafos. Então, nós temos aqui na introdução o primeiro parágrafo, e esse primeiro parágrafo eu aconselho que vocês façam ali de 4 a 5 linhas, e a gente tem para o nosso desenvolvimento, e o nosso desenvolvimento ele precisa ter 2 parágrafos, tá? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, aqui a gente tem o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Parágrafos, e a nossa conclusão com o nosso quarto parágrafo ali trazendo a proposta de intervenção. Quantas linhas podemos colocar ali no desenvolvimento que eu aconselho? Cada um dos parágrafos do desenvolvimento, tanto o argumento 1 como o argumento 2, ali entre 7, 8, no máximo 9 linhas, e a conclusão seguindo o mesmo padrão da introdução ali de 4 a 5 linhas, tá bom? Dica aqui, cada parte ela deve ser bem conectada para manter a coerência do texto. Durante o nosso curso, a gente vai aprender também como fazer essa conexão, que é o uso de conectivos, né? A gente vai aprender esses conectivos, elementos de coesão, para fazer essa conexão e manter essa coerência do texto, trazendo essa divisão de introdução, que vai apresentar a tese, desenvolvimento, que vai trazer de fato a argumentação e a justificativa da tese, e a conclusão com a proposta de intervenção, que também vai precisar seguir ali algumas características específicas, beleza? Diferença entre a dissertação expositiva e argumentativa. Muito cuidado com isso aqui, muita atenção em relação à diferença do tipo textual dissertativo, argumentativo e o tipo textual dissertativo expositivo. Quando eu tenho um tipo textual expositivo, a gente vai ter apenas a apresentação das informações, tá? Vai apenas apresentar as informações, trazer ali um conceito, trazer uma notícia, por exemplo, trazer um artigo, vai apenas apresentar essas informações, trazer conceitos. Já o tipo textual dissertativo argumentativo, ele vai defender o ponto de vista com justificativas. Então, ele vai ser muito mais incisivo. São textos que vão trazer problemas que precisam ser discutidos, temas que você vai precisar ter um posicionamento crítico e você vai ali argumentar. Você não vai apenas apresentar informações, você vai apresentar essas informações que são os argumentos e você vai trazer ele para um pensamento crítico, para um olhar crítico em defesa ali do seu ponto de vista relacionado ao tema proposto, beleza?
Erros comuns que acontecem na redação do Enem. Isso aqui acontece muito, esse primeiro aqui, misturar narração e dissertação, você perde ponto ali na competência que vai falar sobre seguir o tipo textual exigido no Enem. Então, tem muito disso, de misturar a narração, usar a linguagem coloquial, usar gírias, usar palavras mesmo incomuns da norma padrão, da gramática normativa, e não apresentar uma tese, trazer ali não um texto dissertativo, mas sim um texto expositivo, tá? É obrigatório a tese, é obrigatório manter o texto dissertativo argumentativo, muito cuidado para não querer contar um caos. Ah, professora, como é que acontece de misturar ali textos tão diferentes, né? Um texto argumentativo de uma narração. Quando você vai expor um fato, cuidado se você tem um tema sobre a violência contra a mulher, por exemplo, vou contar um fato aqui que aconteceu. Cuidado com a extensão e de como você vai abordar isso, porque a banca ela pode falar que você fez essa mistura entre narração e dissertação. Mantenha-se no gênero não, desculpa, no tipo textual dissertativo argumentativo, trazendo esse ponto de vista, essa defesa desse ponto de vista e esses argumentos. Beleza? Por enquanto é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!